Nessa aula damos o passo final na edição do nosso blog, alinhando as imagens ao lado do texto, utilizando pseudoclasses e fazendo isso de uma maneira dinâmica. Então vai ser bem legal. Mas para que você possa entender o motivo que a gente vai fazer isso, como que a gente vai colocar as imagens ao lado do texto, você precisa conhecer o conceito de caixa do HTML. É um conceito bem básico. Ele apenas diz que alguns elementos se mostram na página como sendo blocos. Blocos que ocupam toda a página, do lado esquerdo ao lado direito. Já outros elementos a gente chama de inline. Eles se mostram ocupando apenas o espaço do seu conteúdo. E temos um exemplo bem prático aqui, que é a questão do parágrafo. O parágrafo é um objeto que é mostrado em bloco, enquanto o strong ele é um objeto que é mostrado inline. Ele ocupa apenas o espaço do seu conteúdo. E a nossa imagem, deixa eu selecionar a imagem aqui, ela também é um objeto que se mostra em bloco. Eu não consigo colocar nada do lado da imagem aqui, a menos que eu faça algum tipo de edição. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Eu vou colocar essa imagem aqui. Então, vou usar o seletor de imagem com article img para pegar a imagem que está dentro do artigo apenas. E existe uma propriedade no CSS que me permite fazer com que essa imagem flutue ali dentro do conteúdo. E é a propriedade float, né? Eu posso usar essa propriedade para fazer com que a imagem fique à esquerda de um conteúdo. Então eu salvei aqui e ele já alinhou automaticamente a imagem à esquerda. E assim como outros, a gente também tem as opções aqui de alinhar à direita a imagem. O que eu quero fazer é alinhar as imagens, não todas à direita e todas à esquerda. Eu quero alinhar a imagem de um post à esquerda e a imagem de outro post à direita. E a gente vai usar as pseudoclasses para conseguir dar esse comportamento dinâmico aqui no nosso blog. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer, eu vou alinhar a imagem primeiro à esquerda e vou dar aqui para essa imagem algum tratamento para o texto não ficar colado aqui na minha imagem, né? Então vamos lá. O que eu preciso fazer? Eu preciso definir para a imagem que está à esquerda uma margem de topo aqui em cima e dos lados também, né? Então vamos lá. Eu vou colocar margem top. Vou colocar aqui 20 pixels, seguindo o nosso padrão. Margem right, que é a margem, já que a imagem está à esquerda, eu só vou ter texto à direita. Então eu vou colocar aqui uma margem também aqui à direita. E eu tenho texto embaixo também, eu quero que esse texto siga o mesmo padrão ali de margem, então eu vou colocar uma margem bottom aqui de 20 pixels também, seguindo o nosso padrão. Maravilha. Agora, o que acontece com as imagens, por exemplo, que ficariam à direita se eu aplicasse esse mesmo padrão, né? A gente ia ter um texto colado aqui na parte direita. Então, se eu mudasse aqui para a direita, right, o texto ia ficar colado aqui na direita. Olha só, tá batendo aqui na minha imagem porque eu não tenho margem à direita. Então eu vou precisar de duas edições, uma para a esquerda e outra, deixa eu copiar essa alteração aqui, e outra para direita. Então right, e nessa que tá para a direita eu preciso fazer o que? Eu preciso colocar uma margem do lado esquerdo. Então left do lado esquerdo. Maravilha. Olha só. Agora eu tenho todas as minhas imagens alinhadas à direita. E por que isso está acontecendo, né? Por que todas as imagens agora estão alinhadas à direita? Bom, é simples. O CSS trabalha de cima para baixo. Então, por mais que eu tenha definido aqui em cima um estilo,
Se mais para baixo no arquivo eu definir um outro estilo que aplica para o mesmo seletor, ele vai usar o último estilo, tá? Então ele ficou dessa forma. Deixa eu colocar aqui, na verdade é o bottom aqui, né? É o bottom que eu preciso colocar um espaçamento. Maravilha. Ok. Então eu tenho aqui já o meu espaçamento para todos os lados que precisa. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero usar as pseudoclasses para que a imagem em um post fique à esquerda e a imagem em outro post fique à direita. Então, para quem lembra, como que a gente faz para selecionar um objeto de maneira específica? Então, eu vou usar aqui a pseudoclasse nth_shield. Eu posso colocar que eu quero colocar essa imagem à esquerda apenas para o primeiro item, e ele vai funcionar com a imagem à esquerda apenas para o primeiro item, olha só. E os outros itens vão ficar à direita, tá? Maravilha. Mas não é legal, né? Porque se eu tivesse que especificar para cada um dos itens, eu teria que vir aqui, copiar esse cara, colocar que eu quero para o item 3 também, por exemplo, né? E aí eu editaria para o item 3. Exatamente aqui, como ficou. Bom, não é isso que eu quero fazer. O que eu quero fazer é utilizar uma maneira dinâmica para ele definir onde a imagem vai ficar à direita e onde a imagem vai ficar à esquerda. Então, eu posso dizer que, por exemplo, eu vou usar essa mesma lógica aqui, só que eu vou dividir o meu grupo entre números pares e números ímpares. Então, eu vou colocar aqui os números pares e os números ímpares. E agora, perceba como eu combinei de maneira diferente aqui as pseudoclasses. Eu não preciso usar a pseudoclasse por último, tá? Eu posso usar ela no meio da minha combinação de seletores. Então, eu estou pegando só para os artigos aqui primeiro e depois pegando a imagem. E agora sim, eu consigo ter aqui para cada um dos artigos a imagem alinhada ou à direita ou à esquerda. Então, para os números ímpares, imagem à esquerda, e para os números pares, imagem à direita. Então, fechamos aqui o nosso blog, fechamos a edição do nosso blog e ficou bem legal aqui. Então, você consegue agora ver toda a edição que foi feita, e eu vou deixar disponível no final desse vídeo os arquivos para que você possa ver toda a edição lá também. Então, faça o download e brinque aí na sua casa com essas edições, coloque novas propriedades, outras cores e vá treinando aí com esse modelo que você tem, que você conseguiu produzir. Então, muito legal e até a próxima.